Fala, gente boa! Olha, eu de novo remexendo a história de Joinville. Primeiramente, eu tenho algo a declarar. Vá na Bupeva. Não, eu não estou xingando ninguém. Bupeva, até o Juliano chegou a comentar isso há um certo tempo atrás. Bupeva era o nome pela qual aquela região, hoje formada pelos bairros Itaú, Jarivatuba e Fátima, era conhecida. Bupeva, algo que as pessoas hoje não sabem, era como o rio Itaú era conhecido. E também era uma referência à principal estrada que cortava aquela região, que era a Estrada Bupeva. Então essa Estrada Bupeva equivale hoje à Rua Agulhas Negras, que é, como é sabido, é uma rua movimentadíssima e importantíssima da Zona Sul. Bom, o nome Jarivatuba, como ele já indica, é um nome de origem indígena, origem tupi, ele tem origem, na verdade, em duas palavras, Iara Ibá. Iara, que significa árvore, Ibá, senhorio, poderosa, então significa árvore senhorio. É porque nessa região do Jarivatuba era muito comum um tipo de palmeira que era o jarivá, que é árvore senhoril pelo fato de ser uma espécie de palmeira muito frondosa, muito imponente, que se sobressaía às outras árvores na floresta. Então, por isso, o nome de árvore senhoril. Há quem também diga que o nome Jarivatuba seria uma junção da palavra jarivá com indaiatuba, que também era uma outra espécie de árvore que também era bem comum naquela região antigamente. Bom, o Jarivatuba, assim como o Bucarém, como o Aventureiro, Iririú, como o Itaú e os Fátima, que acabei de citar, ele é uma região de colonização muito antiga, anterior mesmo à fundação de Joinville. Então, entre as famílias mais tradicionais da região, obviamente, são famílias de origem portuguesa, né? Como os Gomes de Oliveira, os Ramos, os Correia, os Nunes, os Silveira. E nessa região existiam, antes mesmo de 1851, ou seja, da fundação da cidade, eram muito comuns os engenhos de açúcar e principalmente de farinha de mandioca. Então a farinha de mandioca era escoada através de canoas. Então essas canoas se dirigiam até São Francisco, aonde a farinha era comercializada. Então, além dos engenhos de açúcar e de farinha e também de alambiques, também quem vivia nessa região, ele sobrevivia graças à pequena agricultura, né, agricultura de subsistência, a criação de animais e a pesca. Era no Rio Velho, que é um rio que corta a região, que começa no Paranaguamirim, era um local onde acontecia, as pessoas também tiravam, né, realizavam a pesca, também era uma forma também de subsistência das pessoas que viviam nessa região, né? E gradualmente a energia elétrica ela só chegou à região na década de 50 e mesmo assim em algumas partes do que hoje é o Jarivatuba, né? A água encanada teve início, o fornecimento de água encanada teve início em 1975 e a primeira linha regular de ônibus que atendia a região teve início nos anos 60. E mesmo assim o ônibus só chegava na região de hora em hora, né? E o que fez, de certa maneira, essa região ela se desenvolver, ela foi uma olaria pertencente ao Emílio Stock Jr. Essa olaria ela existia justamente onde eu citei ainda há pouco, a atual Rua Agulhas Negras. E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, é que a argila que era utilizada nessa olaria, ela era retirada aonde hoje o bairro Ademar Garcia, e ela era transportada em vagonetes puxados por cavalos até a olaria, até o local dessa olaria, onde é hoje a Rua Agulhas Negras. Onde é hoje a Rua Valdomiro Rosa, havia uma caieira, ou seja, uma fábrica de cal. E tanto que, obviamente, essa rua, durante muito tempo, ela foi conhecida como Estrada ou Rua da Caieira. Também eram muito comuns nessa região do Jarivatuba
Até como em outras regiões da cidade, os bailes, principalmente em casas de particulares, mas também havia os salões. Os principais salões eram o Salão do Juca, que ficava na esquina da rua Monsenhor Gersino com a rua Jarivatuba, e o Salão Pau do Meio. Não, não é brincadeira não, o nome era esse mesmo. Tá? Esse salão ficava nas proximidades do antigo motoclube, hoje o loteamento Nossa Senhora da Paz. Então era muito comum esses bailes eles terminarem em briga, em confusão. Então quando algum grupo de frequentadores desses bailes não queria que o baile continuasse, então eles jogavam e amassavam pimenta no chão. Então as pessoas tossiam, né, espirravam obviamente, e a festa terminava por ali mesmo. Né? É, o, em relação à olaria, né, mais exatamente o Emílio Stock Júnior, há um outro capítulo importante dessa região do Jarivatuba, só que essa parte eu vou contar no próximo vídeo. Um abraço e até lá!